Salve, salve, meu querido torcedor do Verdão, tudo certo? Estamos começando mais um Palmeiras em Campo, aqui na plataforma do YouTube, teu canal, seu portal que atualiza diariamente sobre tudo que mais importante acontece com esse universo alviverde. Então já te inscreve, deixa um like, um comentário, por exemplo, por onde você assiste o Palmeiras em Campo, por onde você acompanha o Verdão, e vem comigo porque a resenha de hoje está começando e tá recheado de informações, emoções e bastante coisa pra gente conversar. Bom, vamos conversar então, ou começar conversando sobre polêmica e sobre a próxima arbitragem que vai estar aí comandando o jogo entre Palmeiras, tá? Quarta-feira, decisivo, Palmeiras e Corinthians. Aí o Verdão vai receber o arquirrival em casa e precisa reverter 1-0 do primeiro jogo para garantir vagas nas quartas de final da Copa do Brasil. Só que além da missão dentro de campo, rumores começam, a tomar conta das redes sociais que o Palmeiras também vai ter que encarar um adversário fora dele. O árbitro, a escolha da partida foi feita, e será Anderson Daronco, que já virou polêmica tanto pro Palmeiras quanto para Corinthians. O próprio Corinthians questionou a CBF, mas é o Palmeiras que tá realmente de orelha em pé. O histórico não ajuda. Daronco foi quem apitou aquela eliminação pro Flamengo no ano passado, e depois das críticas praticamente não foi mais aí escalado para apitar jogos importantes do Verdão. A comissão técnica não esconde o incômodo, reclama da falta de dinâmica, das paralisações para conversar com o jogador e do tempo de bola rolando. João Martins foi até mais direto em entrevistas passadas. Se não consegue evoluir, tem que reformar-se, fazendo duras críticas a Anderson Daronco, dizendo que ele tem, um estilo antigo de arbitragem, digamos assim, podemos entender desta forma, tá? Na minha opinião, cara, é um jogo grande, é um jogo decisivo e não podemos ser um árbitro que seja o protagonista da partida, O Palmeiras tem que focar em jogar bola e pelo menos já que o cara já tá escalado, vamos esquecer a arbitragem, pois desse jeito, a gente consegue se focar no que é mais importante, que é a vitória aí do Palmeiras. Polêmico a escalação do Daronco? Polêmico, cara? Mas eu acho ele um bom árbitro, apesar dos erros contra o Palmeiras. Eu acho que, cara, com tudo isso que tá saindo na mídia, toda essa pressão, ele deve tentar fazer uma partida justa e não tendenciosa pro lado do Corinthians, ou com erros polêmicos, tá? Mas, cara, pesa, o histórico com certeza pesa, mas a gente tem que focar no campo, focar nas quatro linhas, esquecer o passado, esquecer erros passados e focar, que nem eu tô dizendo, no que interessa, que é reverter esse placar e conseguir a nossa classificação aí para as quartas de final. Mas e tu, meu querido torcedor, o que tu achou dessa escolha feita aí para apitar o jogo do Palmeiras? Polêmico no mínimo, não é mesmo? Mas eu quero a tua opinião aqui nos comentários, beleza? Bom, para darmos sequência às informações, vamos falar um pouquinho então do Flaco Lopes, jogador que marcou mais um gol aí, que garantiu o empate do Palmeiras, contra o Vitória, resultado que não nos agradou tanto, mas foi um ponto importante, fora de casa, e o Flaco Lopes, ajudou de forma direta. Ele é o principal artilheiro do time na temporada, e ele é atualmente, reserva da posição, ele acabou perdendo a posição, pro Vitor Roque, que é considerado titular por Abel Ferreira, tanto pelo valor que foi investido, pela prospecção de um futuro crescimento do jogador, tá? Flaco é aquela espécie de reserva de luxo, que já disputou 37 partidas na temporada e acabou, ajudando diretamente em 15 gols, sendo 12 gols e 3 assistências no total. Claro, ele não é o artilheiro do Brasileiro, não é artilheiro da Copa do Brasil, então ele não é artilheiro da Libertadores, mas ele é aquele cara que marcou 3 gols aqui, 4 gols ali, sabe, por competição, e chegando ao total de 12 gols marcados. É uma boa média, mas é uma média que mostra uma irregularidade também do jogador, o que talvez seja o principal motivo dele não ser o titular do Verdão, ultimamente. Mas ainda é um jogador importante, um jogador que pode ajudar bastante o clube, e é bom ter um jogador como o Flaco no banco de reserva, embora muitos torcedores questionem se ele não deve ser o titular do Palmeiras, sobretudo, sobre a fase do Vitor Roque, que também não é tão artilheira assim, beleza? Na minha opinião, acho um bom jogador, mas a irregularidade dele é o que me pega, cara. Ele já tá há algum tempo no Palmeiras e ele sempre vive assim, de altos e baixos de irregularidade, faz seus gols, mas ele marca alguns gols também no Campeonato Paulista, o que ajuda a dar uma enxadinha no número total dele de gols,
mas se for pegar em competições importantes, jogos decisivos, o Flaco não é tão cravador assim, tá? Mas gosto dele, acho um bom jogador, mas pra ter no banco. Vitor Roque é o titular que eu queria? Não é, mas eu ainda tenho expectativa de que ele possa dar um melhor retorno aí pro Palmeiras e se tornar um jogador um pouco mais letal também. O Verdão, que há muito tempo já sofre sem essa presença de um cara realmente artilheiro para ser o seu, né, entre aspas, camisa 9. Mas é a tua opinião? Flaco Lopes te agrada, não te agrada? É um jogador que tu acha importante? Queria ele de titular? Acha que ele deveria ser titular, por exemplo, no lugar aí do Vitor Roque? Comenta aí pra nós, porque na sequência vamos falar um pouco do gramado do Allianz Parque, que é um debate que é um assunto que vem gerando debate. O nome do Palmeiras foi parar no noticiário depois da vitória do Santos sobre o Juventude, mas não pelo jogo deles, e sim pelo gramado. Neymar, né? Todo mundo conhece o Neymar, dispensa apresentações, né? Que brilhou lá, fez 2 gols, se eu não me engano, enfim, não perdeu tempo e detonou o gramado sintético aí do Allianz Parque. Disse que pra ele jogar lá é impossível e abriu o debate novo: gramado natural ou gramado sintético? É uma coisa que temos muito debates, né, cara, sobre essa história de gramado sintético, tanto que lá na Europa não é muito utilizado, é mais utilizado aqui no Brasil, na MLS também é bastante utilizado, mas segundo o Neymar, Futebol Society, né, que seria aquele gramado sintético, incomoda qualquer jogador e só tende a atrapalhar o espetáculo, independente das lesões. Vários atletas já entraram nessa discussão nos últimos meses e agora o assunto volta a ferver, tá? Fato é que para avançar na Copa do Brasil, né, na Copa Betano, o Palmeiras vai precisar vencer no Allianz Parque, e é isso que importa. Assuntos como Neymar, vim falar do nosso gramado. Cara, sejamos sinceros, quem é Neymar nos últimos tempos para estar falando de gramado? Neymar se lesiona até parado, então se ele não quer jogar aqui, se ele não se sente confortável em jogar no gramado sintético, ele que não jogue, beleza? O problema é dele e o problema é de quem não gosta. Gramado sintético do Palmeiras é um dos melhores do mundo, tá legalizado pela CBF e tá sempre em dia, tá? E é isso que importa, é isso que importa pra nós. O Neymar que vai caçar o que fazer, caçar polêmica lá pro outro lado, defender o lado do Santos aí de outra forma. Neymar tem que se provar dentro de campo novamente, porque ele não é mais o mesmo Neymar que era anos atrás. Ele tem que entender isso, beleza? Mas eu quero a tua opinião. Tu gosta do gramado sintético? Acha que o Palmeiras tem uma boa escolha em optar pro gramado sintético? Ou tu queria grama natural dentro do Allianz Parque? Comenta aí pra nós, porque a voz da torcida é a voz de Deus aqui dentro desse canal, beleza? Bom, pra darmos aí aquela sequência aqui no vídeo, né, com mais informações, vamos falar de um jogador que chegou ao Palmeiras com alta expectativa de ter sido uma contratação inventiva da direção, de um jogador que tivesse uma, digamos assim, uma crescente promissora na carreira, né, que é o Bruno Rodrigues, que chegou como solução em 24, mas, né, a gente sabe que ele só entrou em campo 2 vezes pelo Verdão, sofreu graves lesões, uma em cada joelho, e ficou de fora por quase um ano já no Palmeiras, né, e agora parece que ele está iniciando a transição física para poder voltar a ser relacionado já nessa segunda quinzena de agosto e vai ficar à disposição do Abel Ferreira, né? Ele que era promessa de gols depois de um bom ano pelo Cruzeiro, onde ele marcou 13 gols e deu 7 assistências. Mas aqui pelo Palmeiras, como a gente sabe, né, o jogador não teve um bom destino, acabou se lesionando bem grave e obviamente não conseguiu engatar uma sequência sequer aqui no Palmeiras, né? Ele teve um jogo como reserva, outro como titular e só 100 minutos dentro das 4 linhas pelo Palmeiras, o que foi o suficiente, né, para infelizmente o jogador acabar tendo essas lesões gravíssimas que ele teve, tá? Cara, na minha opinião, o Palmeiras não fez uma grande contratação assim no Bruno Rodrigues. Desde que o Verdão contratou ele, eu sabia que ele não chegaria para ser aí um titular absoluto do Abel, um jogador que, né, fosse titular, o cara do Palmeiras, mas eu achava que sim, ele era um bom reserva, era um jogador que poderia ser interessante para ter pro segundo tempo, porque nem só de craque se forma um time, né? O time tem que ter bons jogadores para ir complementando o elenco, né, no decorrer das partidas, por desgastes, enfim, um cara que possa estar pronto ali, né, para assumir a bronca quando for necessário. Mas não aconteceu, né, cara? E infelizmente eu não vejo o Bruno Rodrigues tendo espaço dentro do Palmeiras ainda, sabe? Eu não consigo enxergar o Bruno Rodrigues tendo aquele
sabe, conseguindo os minutos que ele vai precisar para até retomar a confiança, retomar o futebol e visibilidade, até porque desde a lesão dele já chegou outros nomes no Verdão, já chegou outros jogadores que, né, assumiram essa posição que ele acabou deixando, né, por não ter conseguido jogar aqui no Palmeiras. Claro, não foi culpa do jogador, ele se lesionou, faz parte, tá na história do futebol, mas eu acredito que, cara, ele vai ficar aqui com o Palmeiras esse ano, vai de repente ganhar alguns minutos com o Abel, vai enfim retomar a forma física dele, mas eu não acredito que ele vá receber sequência aqui no Palmeiras, não acredito que ele vá receber tantas oportunidades assim, e eu acho que uma saída dele é bem eminente do elenco do Palmeiras, sobretudo na próxima temporada, talvez por um empréstimo, sabe? Para ele retomar a confiança, retomar a minutagem, é esse o caminho que eu vejo pro Bruno Rodrigues, assim como foi o exemplo que está sendo com o Romo, que retornou ao Novo Horizontino, outro jogador que também não conseguiu ter sua sequência de jogos aqui no Palmeiras. Mas e tu, cara? Tu acredita ainda que o Bruno Rodrigues pode dar resposta dentro do Palmeiras? Pode ser uma solução interessante pro Verdão? Comenta aí pra nós, porque a tua opinião é a que realmente importa aqui no canal, tá? E pra gente fechar o vídeo, vamos falar de mercado da bola, e acho que é o tópico que mais interessa a vocês, é o assunto que mais rende aqui no canal. Então vamos falar que no empate contra o Vitória, acendeu um alerta em um setor um pouco carente do Palmeiras, a lateral esquerda, Vanderlan, que já foi promessa, novamente não conseguiu convencer e pode estar sendo negociado pelo Palmeiras. O Verdão teria colocado o jogador numa lista de negociáveis e seu empresário já procura, né, interessados no seu futebol, tanto para empréstimo com opção de compra, ou empréstimo propriamente para ele ganhar experiência, ou até mesmo uma venda definitiva, caso os valores sejam agradáveis, tá? Nos bastidores, a diretoria já tem um alvo para fechar essa lacuna que hoje é ocupada pelo Vanderlan, que é o Matheus Reis, do Sporting em São Paulo e também Bahia. O jogador que é experiente, então foge um pouco daquela, digamos assim, daquela forma que o Palmeiras contrata, né? Ele tem 30 anos e é visto como um nome que poderia dar confiança e experiência no Palmeiras. É aí que eu digo, cara, o Verdão ele tem que começar a trazer, claro, de forma pontual, um ou outro jogador com um pouco mais de experiência para estar no grupo, para estar no elenco, até para poder dar confiança para os jovens que vão subindo, tá? Ele não chegaria para ser titular, obviamente, chegaria para ser uma opção ao Piquerez, coisa que o Vanderlan não vem conseguindo, né, corresponder. Ele tem mais de 200 jogos na Europa e título português recente aí no seu currículo, tá? Negociação tá avançando e a expectativa é que seja aí, que esteja um desfecho já nas próximas horas e nos próximos dias ele seja anunciado de forma oficial, já que internamente o setor é considerado uma prioridade, já que Piquerez não tem um reserva à altura, tá? Na minha opinião, cara, é uma boa hora para renovar esse setor, né? Trazer um jogador que possa até causar uma sombra ao Piquerez, que possa alternar com ele. E Vanderlan teve suas oportunidades, teve suas chances. Eu até gosto do jogador, mas também entendo, né, que talvez esteja na hora dele procurar novos ares, tá? Mas e tu, cara? Gosta do Matheus Reis? Acha que o Vanderlan dá conta do recado? Tu acha que ele não deveria ser vendido, que ele pode ser sim um jogador que ultrapasse aí a expectativa? Comente pra nós, porque por hoje o Palmeiras em Campo tá chegando ao final, com bastante informação, bastante novidade. Então se chegou até aqui, dá o like, curte, comenta, compartilha o conteúdo com um amigo aí palmeirense e vem fazer parte aí do Palmeiras em Campo, beleza? Até a próxima com mais um vídeo, mais informações. Valeu, falou!